Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Quero ler com vocês o versículo de número 5. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 5. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre, sempre, sempre. Gênesis capítulo 3, verso 5, está fácil de achar, é o primeiro livro da palavra do Senhor, primeiro livro das Sagradas Escrituras. O versículo menciona o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu repito, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gostaria que também você abrisse a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo 15, verso número 5 também. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso número 5. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, a palavra do Senhor expressa o seguinte: Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Amados, essa noite eu gostaria de aproveitar o ensejo que nós estamos vivendo nesse feriadão, em função de termos, nós já tivemos um feriado do dia 7 de setembro, que aconteceu na sexta-feira, então muitos até aproveitaram para viajar, alguns amados irmãos ainda não chegaram, possivelmente ainda estão em viagem. A gente percebe pelo número das pessoas que estão hoje no culto de celebração. Então esse feriadão acabou acontecendo justamente em função de cair na sexta-feira, esse feriado nacional, esse dia que é o dia 7 de setembro. Eu gostaria de aproveitar essa comemoração que aconteceu, faz 195 anos que aconteceu a independência do Brasil, e eu quero fazer uma alusão a esse momento, essa passagem da história do Brasil, que é extremamente importante para tudo que nós temos vivido como nação. Eu quero aproveitar e ministrar, baseado nessa experiência, nesse acontecimento, quero ministrar a respeito do tema dependência extraordinária. Amém? Dependência extraordinária. Glória a Deus. Você que conhece um pouco de história, sabe que na verdade o Brasil ele se tornou independente não apenas num dia ou numa declaração, mas foi um processo que aconteceu, que começou em 1821 e foi até 1825, mas que nós temos num fato, num acontecimento, aquilo que nós entendemos como a declaração, a célebre frase, o grito, conhecido como o grito do Ipiranga, o grito da independência, que foi um momento marcante da história da formação da nossa nação como nós conhecemos hoje, que foi o momento que Dom Pedro, junto às margens de um riacho chamado Ipiranga, segundo o que a história narra, localizado na atual cidade de São Paulo, ele levanta então a sua espada e faz uma declaração muito conhecida, que é independência ou morte. Independência ou morte. Essa frase basicamente nós podemos entender que ele estava mencionando independência, custe o que custar. Independência é o que queremos. Caso isso não aconteça, morreremos. Porque o que queremos para viver
é justamente a independência. A pergunta que fica é, de onde que vem esse anseio de independência? De onde vem esse desejo ardente no coração do ser humano por ser independente? Eu não sei, você que conhece crianças pequenas, tem talvez alguma delas, alguma espécime dessas na sua casa? Eu tenho 2 protótipos lá em casa de criança. Então nós convivemos assim diariamente com essa realidade. E nós percebemos de fato que é uma realidade o que eu vou falar para vocês, que o ser humano, ele nasce e logo depois de um tempinho curto de tempo curtíssimo, ele já começa a expressar e manifestar o seu desejo de fazer as coisas de modo independente. O Gessé, você sabe, meu filho, ele tem 1 ano e 5 meses. Ele já está na fase de que ele quer, porque quer comer sozinho. Se irrita, fica ansioso, fica brabo quando isso não acontece. Ele quer comer, mesmo que seja daquele jeito dele que você já sabe, né? O que isso acontece, significa que você vai ter que limpar depois. Mas ele quer, porque quer, e se irrita se isso não acontece. Isso tende a aumentar, porque nós temos um outro protótipo também um pouco maior, que é o Eliel, de 6 anos, e ele, às vezes, nós temos algumas batalhas lá em casa justamente pelo desejo que ele tem de garantir a sua independência naquilo que ele quer, vestir, na maneira como ele quer andar na rua, por exemplo. Tem ocasiões que eu falo, dá a mão aqui para o pai, e ele está indo bem, mas de repente chega algumas pessoas que ele conhece, e eu não sei por que cargas d'água, mas ele tem uma vontade assim enorme de soltar na minha mão. E eu começo a conversar com ele, tentando entender, e ele basicamente fala que ele quer andar sozinho, ele consegue já se virar, não precisa do pai ali, né? Ou da mãe, ou da avó, de qualquer outra pessoa segurando a sua mão, porque ele já se sente muito independente para poder caminhar livremente na rua, mesmo que a gente ainda fica observando os seus passos, porque nós sabemos da sua desatenção natural de uma criança de 6 anos, mas ele já demonstra a sua independência. Se nós conversarmos com os adolescentes da igreja, se eles forem sinceros na sua resposta, o grande desejo que eles têm é rapidamente chegar à maioridade para poder não depender mais dos pais. Eles querem porque querem chegar à maioridade para poder dizer o que eles vão fazer da vida deles, porque está no coração deles que eles estão sendo castrados, que eles estão sendo infelizes nas decisões alheias que eles são obrigados a ter que tomar, porque seus pais tomam decisões que, segundo o julgar de muitos deles, em várias ocasiões, não são boas para eles, para aquilo que eles querem, para aquilo que eles desejam, e eles já se sentem no direito, e eles já se sentem até mesmo assim, muito convictos que eles podem e devem tomar essas decisões, porque eles já estão grandinhos, já têm os seus 13, os seus 14, alguns seus 15, 16 anos, então eles entendem que eles querem declarar independência, ok? É um desejo. Alguns contam os dias, as horas, os segundos para poder alcançar a maioridade, para poder de algum modo olhar para o pai e falar assim, chega. Mesmo que alguns pais já disseram que enquanto comer do prato que está na minha casa, enquanto dormir no quarto que está na minha casa, enquanto eu pagar as suas contas, você pode ficar declarando independência com espada para cima a hora que quiser, mas vai ser dependente, porque quem paga a conta escolhe o que come, que veste, por onde anda. Funciona desse jeito. Mas em alguns momentos mais para frente, ainda não é uma realidade constante em nossos adolescentes, mas logo eles chegarão um momento que eles terão a sua tão desejada independência financeira, que dará a eles então o direito de poder tomar as suas decisões e comprar as suas coisas. Nessa parte alguns pais falam glória a Deus, aleluia, porém nós entendemos que de um certo modo nós podemos dizer que está no coração do ser humano o desejo intrínseco, desejo ali carregado no coração, desejo de ser independente, de tomar as suas próprias decisões, porque há uma ideia por trás disso de que quando isso acontecer, nós não vamos precisar mais de ninguém, nós não vamos precisar prestar contas a ninguém, porque nós somos livres.
ao longo da história, nós percebemos algumas realidades muito comuns hoje em dia, tão falado, né, a respeito do feminismo. Na verdade, não é um tema de agora, isso já tem algumas décadas que acontece, mas volta sempre à tona, e nós percebemos tantas possibilidades que as mulheres têm hoje que não tinham outrora, que não tinham antes, fruto das suas conquistas, das suas batalhas, das suas lutas para ser independente, para poder não ficar debaixo da dependência do sexo masculino, mais precisamente do seu marido. Então, em meio a essas lutas, não apenas algumas muito importantes, que foram vitórias para as mulheres, como por exemplo o fato de daqui a pouco vai acontecer de poder votar. Em algumas nações isso não acontece, na nossa acontece, porque as mulheres são reconhecidas, foram tornadas dignas, né, no panorama de poder ter a sua própria decisão, escolher em quem vai votar. Não só isso, as mulheres podem trabalhar livremente, secularmente, em várias situações. Um tema que sempre volta nas eleições, quando se aproxima, é esse tema de equiparação salarial entre homens e mulheres, mas nós podemos entender que, tirando alguns casos aqui e acolá, é uma realidade. Hoje nós temos um panorama no mundo quase que todo, onde as mulheres, fruto das suas conquistas, conseguem andar livremente, conseguem tomar decisões, e elas de fato, na grande maioria das vezes, estão equiparadas com os homens na sua capacidade de ir e vir, fazer escolhas. E isso é fruto de uma independência que a mulher ansiou, desejou e conquistou. Então nós percebemos com isso, eu estou dando alguns exemplos, não estou falando se isso é bom ou ruim, não estou fazendo uma análise em função disso, só estou mencionando que desde a mais tenra idade, desde pequenos, nós, seres humanos, ansiamos, desejamos pela tal liberdade, fruto de uma independência, da capacidade que nós temos de poder olhar para a vida e poder dizer: eu vou trilhar o meu caminho, fazer a minha escolha, e vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito de ninguém. Eu não quero e não desejo a prestação de contas para ninguém. Alguns dentre nós até mesmo anseiam, oram, buscam e desejam milagres em Deus para poder se ver livre do patrão, do chefe, porque há um desejo de ser independente em termos profissionais, em termos de empreendedorismo, querem montar o seu próprio negócio porque tem dificuldades em se sujeitar, em se submeter e estar debaixo da dependência de comando de alguém que não seja a si mesmo. Alguns desejam isso, só é importante avisar a esses que desejam que o dia que você se transformar em patrão, o primeiro empregado vai ser você mesmo, de você. Isso é importante, porque alguns desejam isso, mas se esquecem de avisar a si mesmo que quando isso acontece, ao não depender de outros, vai precisar depender muito de si mesmo, da sua capacidade de organizar o tempo, organizar as finanças, administrar bem, tanto a sua vida pessoal, fazendo separação com a sua vida profissional, sua vida, administração da empresa. Então isso é um outro tema, mas nós percebemos com isso que muitas pessoas desejam isso, desejam uma independência financeira, uma independência profissional. Bom, a gente vai chegar à conclusão, quando nós analisamos isso, que nem toda independência é benéfica. Nem toda independência carrega em si mesmo uma coisa boa. Nós temos o exemplo do Brasil, e nós entendemos que sim, foi importante, necessário e bom para o Brasil, para o seu desenvolvimento, a questão da declaração da independência, daquilo que aconteceu nesse dia em especial comemorado, no dia 7 de setembro de 1822. Porém, quando nós analisamos isso, nós vamos perceber que nem toda independência, ela de fato, ela é benéfica. Em 1822, como eu disse, Dom Pedro, ele percebeu que a situação em que o Brasil estava, ele estava aqui, ele percebeu que as coisas não estavam boas e que algo precisava acontecer para mudar aquele quadro. O panorama do Brasil de 1822, próximo de setembro, ele era um panorama em que envolvia, já tinham acontecido várias batalhas, muitas pessoas haviam morrido fruto dessas batalhas, e havia um anseio nacional e que se conciliava com uma situação de Portugal em crise, o avanço da França sobre Portugal, o Brasil em extensão continental, com uma riqueza que até hoje
apesar de tanta corrupção, de tanto roubo e de tanto mau uso daquilo que é nosso, ainda assim nós percebemos que até hoje uma terra riquíssima, um país de abundância em quase tudo, uma terra onde tudo que planta praticamente nós podemos dizer que nasce, floresce, cresce e pode ser colhido, uma nação abençoadíssima. Então, aconteceu justamente no momento em que Dom Pedro entendeu que era necessário um desligamento. Então, num ato de bravura, essa cena clássica, retratada, alguns contestam, alguns mencionam que isso não aconteceu, que foi apenas uma história criada, mas a história registra como um acontecimento verdadeiro, então nós vamos partir da premissa de que a história está correta, mesmo sabendo que nem tudo que a história narra nos livros de fato aconteceu do modo como está narrado, mas nós entendemos que sim, em algum momento aconteceu isso. E vamos entender que então, de fato, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro levanta a sua espada junto a esse riacho, e nesse ato de bravura ele declara então independência ou morte, e isso culmina na independência do Brasil. Mas eu acredito que esse momento, naquele clássico quadro que você já deve ter visto nos livros de história, ou se você foi em algum museu imperial, ou algum museu que retrata, seja ao original ou alguma cópia, você vai perceber aquele momento onde Dom Pedro, então, levanta a sua espada e declara. Isso, eu acredito que é uma imagem interessante para aquilo que nós precisamos também declarar. Porque eu acredito que assim como Dom Pedro levantou a sua espada para cima e declarou independência ou morte, eu acredito que nós, como cristãos, precisamos também levantar a nossa espada para cima e declarar dependência ou morte. Ao invés de independência ou morte, nós como cristãos precisamos declarar de uma vez por todas em nossa vida, dependência ou morte. Porque nós precisamos, de uma vez por todas, nos tornar dependentes de Deus, dependentes da sua palavra, dependentes de Cristo. Nós precisamos, de fato, sair dessa escravidão que o pecado tem sobre a nossa vida, que o mundo, que o presente século tem sobre a nossa vida, e precisamos declarar nossa dependência de Deus. Quem poderia ser para nós uma referência de dependência de Deus? Eu, quando penso em relação a alguém ser dependente de Deus, muitos nomes me surgem, porque nós temos muitos homens e mulheres na Bíblia que foram dependentes de Deus, mas tem um que a Bíblia se encarrega de mostrar várias passagens, e ele se encarrega de escrever vários capítulos da palavra de Deus, e tem livros da palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que relatam da sua dependência de Deus. Esse homem é o conhecido rei Davi, e a Bíblia vai mencionar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu quero, dentre tantos salmos que ele escreveu, gostaria de ler um salmo, mais especificamente alguns versículos desse salmo, que se encontra no Salmo 37, conhecidíssimo Salmo 37. Salmo 37, vamos ler a partir do verso de número 1. Salmo 37, a partir do verso 1, diz assim. Salmo 37, verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, e faze o bem, habita na terra, e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Muitas pessoas, quando leem o versículo 4, elas se empolgam, porque elas fazem uma leitura, e no final, o versículo 4 termina dizendo: e Ele satisfará os desejos do teu coração. E essa parte, ela é muito interessante. Alguns até grifam, sublinham, deixam negrito, pegam um marcador, fazem uma marcação na sua Bíblia, para poder garantir e até dizer para Deus: Senhor,
Sua palavra diz que o Senhor é um Deus que fará os desejos do meu coração acontecer. O Senhor é um Deus que vai realizar os meus desejos, vai realizar aquilo que eu quero. Tua palavra diz isso, vai satisfazer os meus desejos. Interessante isso, né? Porque se nós analisarmos apenas isso e tirarmos esse texto de um contexto, nós teremos com isso um versículo que vai basear que os nossos desejos serão supridos, independente quais sejam, desde que nós façamos algo que agrade ao Senhor. Porque o versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então alguns crentes pensam: Pai, Deus, eu vou à igreja, eu dizimo, eu vou na célula, sou discipulado, tenho discípulos, eu sou uma boa pessoa. Então, Pai, cumpra os desejos do meu coração. Só que esse versículo está dentro de um contexto. Primeira coisa importante quando você vai interpretar um texto, é saber quem escreve. Esse é um salmo de Davi. Se é um salmo de Davi, é um salmo de quem? É o salmo de um homem que era segundo o coração de Deus. E aí já começa a cair por terra, em nome de Jesus, todos os desejos do coração do homem. Todos os desejos que não são de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o salmista que escreveu essa passagem é justamente o Davi, reconhecido na Bíblia como sendo o homem segundo não o seu próprio coração. Não valia sobre a vida de Davi o seu desejo, o seu coração, a sua vontade, os seus desígnios, os seus anseios, mas sim os de Deus. Porque quando nós declaramos que uma pessoa é segundo o coração de outra, significa o quê? Significa que essa pessoa, ela depende completamente da outra. Se eu sou um homem segundo o coração da Dai, o que importa na minha vida é a vontade da Dai. Simples assim. Wesley é um homem segundo o coração de Daiane. Para ser um homem segundo o coração de Daiane, ele precisa descobrir o que está no coração de Daiane. Ele precisa ter no seu coração aquilo que está no coração de Daiane. Ele precisa, na verdade, viver de acordo com aquilo que está no coração da Daiane. Essa é a lógica. Simples assim. Então, esse versículo não está dizendo para nós que nós temos um Deus capaz de realizar os nossos caprichos. Um Deus que está na condição de capacho, na condição de servo, na condição de subserviente da nossa história, como um empregado que está obrigado a realizar aquilo que eu quero porque eu fiz alguma coisa que lhe foi interessante. Deus não está dizendo que eu sou alguém que consigo com Ele barganhar trocas. Eu não sou alguém que tem a capacidade de fazer coisas boas, e ao final de fazer coisas boas, eu mereço então que Ele faça as coisas boas aos meus próprios olhos. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Então esqueça essa frase evangélica que alguns dizem, que Deus precisa fazer a nossa vontade, porque essa não é a vontade de Deus. A nossa vontade, ela é ruim, nosso coração é enganoso. Mais do que todas as coisas, nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele é extremamente corruptível. Ele está corrupto de tal modo que nós não conseguimos chegar próximo daquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Agora, aquilo que está no coração de Deus, como o próprio livro de Romanos, capítulo 12, verso 2 diz, é sempre bom, é sempre agradável e é sempre perfeito. Quando Deus fala que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, significa que os dele são bons e os nossos são ruins. Significa que a vontade dele é maravilhosa na comparação com a nossa que é péssima, é terrível. Ela é assombrosamente ruim, mortal, falha, maléfica. Então nós precisamos ardentemente descobrir qual é a vontade dele. Davi descobriu qual era a vontade de Deus, ao ponto que a Bíblia se enquadra nessa expressão, dizendo: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus, quando olha para Davi, fala: Davi é um homem segundo o coração de Deus. O autor de Atos menciona então que ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que serviu a Deus na sua geração, porque era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós mencionamos isso, é importante nós falarmos isso, porque isso deixa muito claro que Davi foi um homem que aprendeu a depender de Deus
em tudo. Ele aprendeu, desenvolveu um relacionamento com Deus de tal modo que as suas decisões da vida passaram em algum momento da sua história a serem pautadas por Deus. Ele entendeu, e eu acredito que a duras penas, em função de tomar decisões equivocadas, que a sua vontade não era boa. E um dos pedidos mais frenéticos de Davi diante de Deus era justamente: Deus, não me retires o teu espírito, porque o teu espírito na minha vida é a garantia de que existe a possibilidade de eu viver algo que é bom, de eu viver algo que é agradável e que é perfeito. Então eu quero que o teu coração pulse no meu coração. Na verdade, eu não quero viver de acordo com a minha vontade, mas sim de acordo com a tua. E a verdade é que eu disse que nós precisamos em algum momento levantar a nossa espada e declarar diante de Deus dependência ou morte, porque na verdade nós só temos duas possibilidades na vida cristã. E as duas possibilidades da vida cristã, uma delas é depender de Deus. E a outra é morrer. Qual nós vamos aceitar, qual nós vamos escolher? Dentre essas duas, qual que você escolhe para você? Eu escolho depender de Deus. Eu espero em nome de Jesus que você também faça o mesmo. E talvez o fato de nós estarmos aqui lendo e meditando essa palavra pode parecer para alguém que isso é automaticamente a garantia de que nós estamos vivendo uma dependência de Deus. E eu quero dizer que não apenas isso. Na verdade, isso é apenas parte de uma dependência de Deus, porque a dependência de Deus, ela se expressa no movimento da vida. Ela não é algo estático, é algo dinâmico, é algo que acontece todos os dias, é algo que precisa acontecer amanhã, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, não apenas por um mês, não apenas por um ano, mas por todos os dias da minha história. Eu preciso todo dia fazer uma declaração na minha vida de dependência ou morte, amém? Porque uma dessas vai precisar acontecer na minha história. Quando nós dependemos de Deus, não há espaço para a morte na nossa vida. Por isso que eu disse, dependência ou morte. Quando nós escolhemos depender de Deus, não há mais espaço para morte acontecer na nossa vida. A palavra de Romanos, capítulo 8, nos mostra isso. Eu leio para você rapidamente. Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, isso é maravilhoso. Então, o propósito de Deus para a sua vida e o propósito de Deus para a minha vida é que nós possamos depender do Senhor. Isso vai manifestar vida em nós. Se nós não fizermos isso, nós teremos a manifestação de morte em nossa história. Coisas boas, coisas lindas, coisas de Deus morrerão em nossa história, na mesma medida em que nós nos tornarmos independentes de Deus, e na mesma medida em que nós não escolhermos depender do Senhor. Então, existe uma independência, e ela é maléfica. Nem toda independência é boa, como eu disse. Existe uma independência que causa morte. Existe uma independência que é fatal. Ela é uma tragédia, ela é destrutiva. E essa independência é a independência de Deus. É a independência de Deus. Ao longo dos tempos, existiram várias maneiras que nós poderíamos falar aqui de modalidades de independência de Deus. O ser humano foi muito criativo e nós poderíamos ficar falando horas e horas dos modos de vida que o ser humano criou para ser independente de Deus, mas eu vou escolher apenas 3, de acordo com a palavra que nós lemos. 3 coisas que eu vejo nesse versículo de Gênesis, capítulo 3, verso número 5, quando nós lemos no começo dessa ministração. Se você já se esqueceu, de Gênesis 3, 5, eu leio novamente, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quem falou isso? O diabo falou isso. Pastor, foi o diabo que falou isso? Foi o diabo que falou isso. Pastor, mas onde está escrito que foi o diabo que falou isso? Se você ler o versículo anterior, você vai saber que essa é uma conversa de Satanás com Eva. Essa é uma conversa do diabo com o ser humano. Então nós vamos perceber nessa palavra que
Gênesis 3 vai nos retratar um grito de independência. E esse grito antecedeu a 1822, antecedeu a Dom Pedro I, antecedeu a história do Brasil. Esse foi o pior e mais terrível e trágico grito de independência que houve em toda a história da humanidade. E jamais haverá outro grito de independência tão terrível quanto esse, que foi o grito da independência do ser humano de Deus. O que aconteceu? Justamente o que está aqui narrado. Justamente o que está aqui menciona. Se você perceber, Satanás, ele, no versículo anterior, no versículo 4, ele fala assim, ó: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E isso é mentira. Isso é a maior mentira que ele poderia ter mencionado, porque Deus havia dito que o dia que Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer, e de fato morreram. A morte espiritual se transformou numa realidade, a morte eterna aconteceu, o inferno passa a existir, a morte física se manifesta, a morte de relacionamentos aconteceu. Ou seja, o diabo mentiu, ele é o pai da mentira. Porém, no versículo seguinte, ele dá algumas pistas do que está para acontecer. E nisso aqui, ele, apesar de começar de forma mentirosa, ele vai falar algumas verdades. O versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, dele do quê? O dia que você comer do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos serão abertos. Olha o que ele está dizendo: seus olhos serão abertos. E como Deus, terceira coisa que ele fala: conhecedores serão do bem e do mal. Ele fala três coisas basicamente aqui nesse versículo. Ele fala que os olhos serão abertos, o homem será como Deus, e o homem será conhecedor do bem e do mal. Os olhos serão abertos, o homem será como Deus, e ele será conhecedor do bem e do mal. Vamos começar de trás para frente para a gente poder entender um pouquinho melhor. Uma das declarações máximas de independência, desde Adão e Eva, isso vai se manifestar com intensidade total antes da volta de Cristo, é justamente o tema conhecimento, o tema ciência. A ciência, desde Adão e Eva, ela só aumenta. Mas nesse último século, o século passado e esse agora atual, tanto o século XX quanto o século XXI, há uma explosão nunca antes imaginada, vista, e de algum modo que em séculos anteriores pudesse ser imaginada por algum ser humano, do que nós estamos vivendo no tempo presente. E eu acredito que ainda nós estaremos vivos para poder perceber o avanço ainda sobrenatural da ciência na Terra, até porque a palavra do Senhor menciona que a ciência se multiplicaria antes da volta do Cristo, antes da volta de Jesus. E esse tema é um tema que pode nos parecer muito belo, maravilhoso, e ele de fato é um tema que nos chama muita atenção, mas ele nem sempre foi assim. Esse tema do conhecimento, esse fascínio pelo conhecimento, ele não precisava, ele só veio a existir em função da queda. Esse conhecimento que o ser humano busca tanto, paga caro por isso, ele só veio a manifestação na Terra, e essa busca frenética por esse conhecimento passou a acontecer justamente em função da queda de Adão e Eva, justamente em função da separação e da independência que Adão e Eva teve de Deus. Talvez você pense: não, pastor, como assim? Não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero dizer para você que antes da queda, Adão e Eva conheciam demais, eram bons demais. A inteligência deles pode ser equiparada àquilo que Einstein em algum momento mencionou. Albert Einstein menciona que ele chegou a uns 10% do intelecto humano, da capacidade cognitiva de um cérebro humano, apenas 10%. Albert Einstein, que é uma sumidade em termos de conhecimento da física e outros tantos temas, um dos gênios da humanidade, disse que ele chegou a uns 10% da capacidade cerebral. Então você imagina que nós trabalhamos com qual percentual então? Se Albert Einstein trabalhou com 10% daquilo que ele podia, então existe um percentual enorme aí que não está sendo utilizado. Agora, interessante isso, porque
dependia de quem Adão e Eva para poder conhecer o que conhecia? De Deus. O conhecimento que Adão e Eva tinham era em função da dependência de Deus. O nível de conhecimento, ele iria cada vez mais aumentar, se intensificar e ser demonstrado. Num curto intervalo de tempo, só para você ter uma demonstração da capacidade de inteligência de Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus deu a Adão e Eva a capacidade de gerir toda a criação. Eles estavam ali diante da criação para poder cuidar, para poder zelar a terra, lá no Jardim do Éden. Mas a Bíblia se encarrega de dizer, diante da ordem de Deus, que Adão, ele deu nome a todos os animais. A todos os animais. Tenta imaginar o que isso significa. E detalhe, se eu pedir para você dar nomes aleatórios a coisas novas que se inventam, quantas palavras novas a sua capacidade mental terá de criar para dar nome a tudo que você vê? E detalhe, nomes diferenciados. Eu poderia chamar isso aqui de rococó, isso aqui de racacá. Não, mas aí é muito próximo, entendeu? Isso aqui então de requequé, ou riquiqui. Não, a gente está falando de hipopótamo, a gente está falando de jacaré, a gente está falando de javali, a gente está falando de formiga, a gente está falando de ameba, a gente está falando de tudo que você possa imaginar. Ele deu nome, ele se encarregou de dar nome. Você consegue imaginar um pouquinho da capacidade intelectual que existia, da dependência de Adão e Eva antes da queda, que estava em função do Deus que os fazia conhecer tudo por meio dessa dependência? É só um exemplo. Ah, pastor, isso é pequeno demais. Sim, não teve nem tempo suficiente para que o ser humano pudesse demonstrar maior capacidade, porque se encarregou de se tornar independente tão rapidamente, logo após a criação do primeiro casal, logo após Deus abençoar para que eles pudessem multiplicar. Eles não conseguiram nem desfrutar da capacidade de se multiplicar antes da queda. A Bíblia se encarrega de dizer que eles se multiplicaram depois da queda, mas o comando de Deus foi dado antes da queda. O tempo da dependência de Adão e Eva criados em Deus foi curtíssimo demais. Mas nós temos pequenas demonstrações bíblicas só para que a gente possa entender um pouco da capacidade que o ser humano tinha de viver uma vida na dependência do Senhor. Agora, obviamente que depois da queda nós podemos perceber, e nós sabiamente podemos afirmar que nós estamos na comparação com todos os séculos passados, nós estamos na era onde mais conhecimento se pode ter. Nós estamos assim, recheados, sufocados, plenos, transbordantes de conhecimento. É uma coisa assim, uau! É tanto que a nossa mente chega às vezes a dar um ruim. Nós precisamos às vezes de alguma coisa que possa nos ajudar a colocar em ordem, porque nós estamos na era da informação, é muita informação. Muita informação. Mas, estranhamente, por mais informação que tenhamos, nós somos a era onde as pessoas são mais, também, têm a sua alma mais doente, na comparação com todas as demais gerações passadas. É uma alma perturbada, é uma alma ansiosa, e isso é fruto também da sua independência de Deus. Mas eu quero deixar claro que esse conhecimento foi ali mencionado, que o homem seria então conhecedor do bem e do mal. Detalhe, a Bíblia não se encarrega de dizer ali desse conhecimento do bem e do mal antes, né? Mas é claro para todos nós que lemos a palavra, que o conhecimento na dependência do Senhor trazia para eles vida. E o Senhor se encarregava de fazer com que eles pudessem desfrutar, comer, se alimentar, mesmo que seja uma linguagem metafórica. Você consegue entender com isso que eles estavam ali fazendo as escolhas de acordo com a vontade de Deus, e isso trazia para eles vida em abundância, vida eterna. Na medida que isso não foi feito, o resultado foi morte, o resultado foi doenças, o resultado foi tudo que você sabe, e isso nós podemos comprovar tão facilmente. Mas ali está mencionado que eles seriam conhecedores do bem
e do mal. É interessante porque nós temos uma abordagem na nossa geração, mas ela não é tão verdadeira assim, de que o conhecimento ele vai nos fazer afastar do Senhor. E alguém em algum momento passado disse que pouco conhecimento, pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima dele. E quando essa pessoa mencionou isso, ela estava dizendo justamente o seguinte: olha, quando eu julgo conhecer alguma coisa, isso gera uma presunção, gera uma arrogância, gera um orgulho, uma satisfação pessoal de que eu sou bom o suficiente na comparação com as demais pessoas, de tal modo que eu posso dar conta da minha própria vida, eu posso ditar e governar a minha história sem depender de nada e de ninguém. Mas, historicamente, as mentes mais brilhantes da história, das gerações passadas principalmente, e algumas mentes muito brilhantes da nossa geração atual, elas podem confirmar essa frase de que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima de Deus. Porque quando o ser humano esbarra nos seus limites, e quando o ser humano consegue avançar até o máximo daquilo que se pode conhecer a respeito de algo, ele chega basicamente a uma conclusão, de que não há como acreditar que isso tudo é obra do acaso, de que não há como entender que tudo que nós podemos conhecer com um negocinho, a massa encefálica que está aqui dentro, o tamanho, sei lá, de um abacate que seja, é capaz de ter um mundo de informações e é capaz de fazer coisas tão assombrosamente maravilhosas. E não há como conceber que há uma complexidade tão grande em cada tema da vida, sem entender que existe uma mente por trás disso, sem entender que há um Criador, que há alguém que controla, e alguém que mantém isso tudo em ordem, que há alguém que do caos trouxe ordem, que há alguém que do nada trouxe vida. Então, por mais que esses cientistas, esses homens que vão a fundo no conhecimento de qualquer realidade humana, ao final, diante de muito conhecimento, se eles forem sinceros com eles mesmos, sem preconceitos e sem insatisfações pessoais, eles vão chegar à conclusão de que na verdade há um Deus, Criador de todas essas coisas. E esse tema é um tema que é uma fronteira, que na verdade ela é uma declaração de independência, porque foi essa uma das armas que Satanás se utilizou para poder convencer, para poder persuadir o homem e a mulher para comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Lembra que ele menciona lá? E vocês serão conhecedores. Haverá um conhecimento. E detalhe, o que está aqui subentendido, o que está aqui sendo dito nas entrelinhas de um contrato em que a gente não lê muito, é que esse conhecimento não vai depender mais de Deus. Então o ser humano agora estará liberado por meio de comer desse fruto proibido, desse fruto, conhecimento do bem e do mal, estará liberado para conhecer por si só tudo o que quiser. E estabelecer por si só o que é bem e o que é mal. Ele tem a capacidade agora de dizer, ou desdizer, de garantir e depois retroceder naquilo que garantiu, de que uma coisa é boa e outra coisa é má. Mas isso não precisa ser eterno, isso pode mudar. E muda de acordo com o quê? Com a própria capacidade que o homem tem de conhecer. Então, a lógica da nossa geração é que burros, imbecis e idiotas são aqueles que tinham algumas presunções do passado, que hoje na nossa geração se comprova que são completamente ultrapassadas. Então nós nos entendemos como muito inteligentes, sábios, conhecedores, na comparação com outros que tinham alguns tabus, preconceitos, que diziam que alguns temas eram maus, errados e pecaminosos. Porque na nossa geração já está provado que não é tão ruim assim, muito pelo contrário, é fruto da nossa conquista.
são fruto das nossas conquistas individuais, das nossas conquistas coletivas, e que nos caracteriza como moderno. Essa é a ideia do adolescente que cresce, não é? Não vejo a hora como um adolescente poder dizer para meu pai, papai, mamãe, ó, tchau. Agora eu sou maduro. Agora eu sou moderno na comparação com a mente retrógrada, ultrapassada como a sua. Agora eu tenho a capacidade de poder determinar por mim o que é bom e o que é mal. Mas cuidado, não quero saber desse negócio. Agora sou eu. Eu sou protagonista da minha própria história. Eu quero comer disso. Me deixa ser independente. E na nossa geração, um dos temas mais tristes é justamente vincular, na nossa cultura atual, mundial, essa relação de pais com filhos, essa relação de professores com alunos, essa relação de patrão e encarregado e funcionário. Porque tudo que soa como autoridade sobre nós, nos parece, num primeiro momento, sem a revelação de Deus, de que é ruim, de que é castrativo, de que é alguma coisa que arranca de nós uma coisa muito boa que nós queremos e que eles não querem nos dar. Essa é a lógica. Essa foi a mentira das mentiras que Satanás conseguiu incutir na mente de Adão e de Eva. E que fez com que eles tão facilmente pudessem comer daquele fruto, porque eles seriam agora conhecedores, eles seriam agora independentes. Eles teriam capacidade agora de conhecer por si só. O duro é que se comprovou rapidamente que esse conhecimento do bem e do mal por si só faz com que o homem descubra a sua desgraça rapidamente. Adão e Eva não demorou muito para poder perceber o tamanho da desgraça que é ser conhecedor do bem e do mal por si só. E envolvido em medo, envolvido no pecado, mesmo escondido, quando Deus vai confrontá-los e vai até onde eles estavam perguntando o que aconteceu, eles têm que dizer, olha, nós estamos aqui, estamos escondidos, a gente teve medo do Senhor. Mas eles chegaram à constatação em algum momento, e isso foi rápido também, de que esse, entre aspas, presente da independência, acarretou para eles um negócio que eles desprezaram, que era a morte. Voltamos à mensagem de dependência ou morte. Outro tema que nós podemos perceber aqui, nessa mensagem satânica, nessa mensagem diabólica, que Satanás se encarregou de dar para Adão e Eva, e que costumeiramente ele fala e continua a falar para a nossa vida ainda hoje. A outra proposta que está ali, se você quiser novamente, nós lemos, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, se vos abrirão os olhos. Olha que coisa interessante. Satanás está anunciando o quê? O que ele está dizendo? O dia que você comer desse fruto, olha só que vem, você poderá ter inspiração própria, você vai poder ter revelação, seus olhos serem abertos, significa que você vai poder ter inspiração espiritual, você vai poder ter revelação de coisas. O que ele está falando? O que ele está anunciando? O que ao longo da história, homens e mulheres debaixo de uma direção demoníaca disseram que tiveram? Eles disseram que tiveram inspiração. Inspiração. É isso. Joseph Smith teve uma inspiração e criou os Mormons. É assim. Criou uma seita. Tantas pessoas mencionam ter uma inspiração, uma revelação, e com isso cria uma religião. O que Satanás está mencionando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, você vai poder agora ter revelação por si só. Não vai precisar ter revelação na dependência de Deus. Você vai poder ter revelação espiritual, revelação de poder, revelação em termos de extraordinário, em termos de realidades que tocam o mundo,
e que fazem as coisas acontecerem por si só, porque os seus olhos serão abertos e você vai ser como Deus. Vai ser como Deus. Pastor, não estou entendendo. A religião não é uma coisa boa? Não é bom ter religião? Não é bom ter religião? Religião é uma coisa boa. Religião não vem de uma palavra latina que chama-se religare, que significa ligar novamente. Não é uma coisa boa, não é ligar novamente a Deus? A origem da palavra nos parece muito interessante. Porém, o que é comum em todas as religiões? O que é comum em todas as religiões é uma coisa. Religião é como um código de leis, severas leis, que faz com que o homem se sinta aliviado da sua culpa e consiga salvar a si mesmo. Essa é a lógica. Não pode ser, pastor. Não, peraí. Não é assim não. Não é não. Tem um monte de religião boa aí, pastor. Coisa boa, as religiões são importantes para a terra. Coloque todas elas no mesmo pacote e você vai entender o que todas elas têm em comum. Todas elas têm uma proposta de autossalvação. Todas elas têm uma proposta de você, por meio de práticas, por meio de exigências, por meio de um legalismo, por meio de um moralismo, por meio de uma série de sacrifícios, de renúncias, de rezas, orações, trabalhos, sacrifícios que você possa fazer. Todas elas prometem que se você fizer tudo que está lá escrito, tudo que está lá mencionado, então você vai alcançar a salvação. E você vai ter o quê? A vida. Você vai ter a vida eterna. A vida plena, a vida em abundância, o êxtase, o nirvana, a glória, vai alcançar o máximo da promessa, daquilo que aquela religião traduz como sendo o ápice daquilo que se busca. Todas elas dá igual. Pastor, pode ter uma igreja evangélica dentro desse pacote também? Sim, pode ter. Desde que você coloque qualquer coisa no lugar de Cristo, você acaba de montar uma religião. E quem que monta essa religião? A aspiração e desejo do coração de Adão e Eva. Por quê? Porque eles ouviram de Satanás a proposta de que seus olhos serão abertos e agora você vai ter o quê? A iluminação, a revelação, porque você vai ser como Deus. Não está entendendo, pastor? Qual que é a nossa diferença como cristão evangélico verdadeiro, pastor? Na comparação com todas as religiões. Nós sabemos que nós somos ruins que dói. Nós sabemos que nós não prestamos. Nós somos complicados demais, imperfeitos demais, falhos demais, desesperadamente corruptos nós somos. Nós sabemos disso. Mas a gente não vai ser salvo, pastor? Vai. E como que a gente vai ser salvo, pastor? Praticando a lei? Não. Mas eu achei que ia praticar a lei. Eu vi uma irmã esses dias assim, se eu não fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, a lei, eu não vou ser, muitos vão ficar, hein? Muitos vão ficar. Eu ouvi, ela falou para mim, pastor, até me preocupei, eu falei assim, meu Deus, tem que rever minha vida, tem uma série de coisas que eu não estou fazendo, tem que descobrir rapidamente, poder fazer, se não fizer, eu vou morrer, e eu vou para o inferno. Tem outra pessoa que diz, pastor, que eu tenho que orar, assim, a cada segundo, porque vá que de repente, assim, eu estou passando na rua, não orei, cometi um pecado, olhei para alguém de forma errada, passou um carro, me levantou para cima, caí morto ao chão, morri, pastor, não deu tempo de pedir perdão, pastor. Não deu tempo, pastor, e agora? Vou para o inferno, pastor, passei uma vida dedicada ao evangelho, passei uma vida liderando pessoas, cuidando de vidas, pastor, mas como 10 segundos antes, eu morri, eu não deu tempo suficiente de pedir perdão, então eu morri no pecado, escravo do pecado, vai ao inferno, eu estou na morte eterna, não tem salvação para a minha vida. Eu aprendi isso na igreja aí, pastor, eu aprendi isso com os irmãos que falaram, é assim, eu tenho que fazer a prática da lei, é isso que tem que fazer. É isso que o evangelho fala para nós. Nós somos salvos pela lei. O que Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz? Pois pela graça sois salvos. Mediante o quê? E essa é a parte nossa, tá? Mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso não vem da terra. Isso não vem de um líder religioso. Isso não vem de um pastor. Isso não vem de um discipulador. Isso não vem de um homem e mulher feito de carne e sangue como eu, como você. Isso vem de onde? Vem do céu. Isso vem dele, do Pai das luzes,
Desceu dele, caiu do céu como um maná que caiu no deserto, veio do céu como um pão vivo que desceu e se manifestou. Isso é Jesus. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom. Dom significa presente. Presente de Deus, é um presente de Deus, não por obras. Oh my God. E agora? Não é por obras, pastor? Então não precisa fazer obra nenhuma. Agora entendi, pastor. Ufa, eu queria que alguém dissesse isso, pastor. Eu estava esperando que um líder assim espiritual como o Senhor pudesse estar liberado para fazer o que quiser. Ufa, é o meu sonho, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Qual que era a ideia da espada para cima, a declaração no riacho chamado Ipiranga? Independência ou morte, porque a ideia era, eu vou ser livre do controle, da tirania, do império de Portugal. Eu vou ser livre para poder fazer com a minha vida o que eu quero. A gente está fazendo no Brasil o que a gente quer há muito tempo já. Olha o que está dando. Ai, Jesus. Mas isso é outro tema, né? Espero que em nome de Jesus esse cenário possa mudar. Por mais que as coisas não se apresentem como muito boas para nós. E a gente está fazendo a escolha do menos pior. Mas, em nome de Jesus, que Deus possa nos dar graça. E que Deus possa, apesar das nossas imperfeições, escolher o melhor para essa nação. Mas, o grande tema aqui, esse tema aqui, está dentro, eu falei que são três, né? Primeiro eu falei conhecimento, estou falando do outro que é religião, tá? Religião. Religiões e mais religiões, e mais religiões, e mais religiões foram criadas em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Por quê? Porque o ser humano agora passou a ter a capacidade de dizer para os outros e para si mesmo, que ele pode ter, sem depender do Deus Criador dos céus e da terra, sem depender do Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo, ter inspiração. Ele tem. Aí você vai dizer, não, mas não tem, pastor. Tem. Tem mesmo. Quando as pessoas falam que foram para um centro espírita e conseguiram conversar com o filho que morreu, com a avó que morreu, com um tio que morreu, eles estão mentindo para você? Não. Eles estão falando a verdade. Só que eles estão falando qual verdade? A verdade que eles estão entendendo. Mas nós sabemos que aquilo lá, na verdade, não é uma verdade. Mas para eles é. Por que é? Porque é uma revelação tão clara. Tem cheiro no ambiente. Ele cheira, é o cheiro da avó, é o cheiro do filho. A carta, quando é psicografada, é a letra do filho. Ele fala, é o meu filho. Ele ouve, e o médium, debaixo de uma possessão, ele interpreta a fala do filho. Como você vai dizer porque não é um filho? Ele fica louco com você, te atira uma pedra. Quando nós falamos que isso é um demônio. Mas por que ele julga estar com a verdade? Porque ele tem inspiração. Porque ele tem revelação. Quem deu a ele isso? Gênesis 3:5. Quem falou mesmo Gênesis 3:5? Toda inspiração que não procede de Deus, ela está no campo do inimigo. Por isso nós podemos, como crentes, dizer que não é uma verdade isso. Ah, pastor, eu achei que o senhor estava concordando que o espiritismo é verdadeiro. O espiritismo, assim como qualquer outra religião, qualquer outra tentativa de ligar o ser humano com Deus que não passe por Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, é errado, é pecaminoso e está na margem, no campo de ação de Satanás, que é o pai da mentira. Ah, mas ele disse que aconteceu, pastor, eu vi. A pessoa estava com uma dor nas costas, ela foi lá no doutor não sei o que, ela fez lá uns passe, ela fez lá uns negócios e voltou curada, pastor. Ela agora ela é ginástica, ela é a ginasta artística agora, pastor. Ela não conseguia, ela tinha 10 hérnias, pastor. Agora ela foi assim, sobrenaturalmente curada. E olha, detalhe, não teve bisturi, não teve sangue, foi espiritual, pastor. Foi milagre. Foi milagre. Quem fez? Foi um santo mesmo, foi o São Tanás. Foi um santo que fez. Satanás não tem nada para dar. Ele só faz permuta com aquilo que ele tem. E a permuta que ele faz é sempre fazer com que você receba aquilo que ele pode te dar. E o que ele tem a te dar é morte. O que ele tem a te dar é desgraça, é maldição. É isso que ele tem a dar. Não há nada que ele possa dar que seja benéfico, bom e maravilhoso.
Ele pode tirar um negócio que ele mesmo colocou para poder colocar em você mais do que aquilo que ele deseja, mais do que aquilo que você já tinha. Ele sabe muito bem como trabalhar e como iludir. Ele faz isso e fez desde Gênesis capítulo 3, versículo 5. Por quê? Porque ele é o Senhor das religiões. O pastor está querendo dizer que então, todas as religiões não prestam? Todas as religiões, na verdade, o final delas é escravidão eterna? Sim, estou categoricamente dizendo que o único caminho para o céu se chama Jesus Cristo. Quem diz isso não é apenas o pastor Wesley, é a palavra do Senhor. Quando João capítulo 14, versículo 6 foi escrito, Jesus declarou lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que caracteriza uma religião ou uma seita é uma única questão: qualquer coisa que assume o lugar de Cristo Jesus, já era. Ah, pastor, mas é bênção. Falava coisas assim que arrepiava até. É ungido, pastor. É de Deus. Se colocou no lugar de Jesus, sai correndo, diga anátema. Se pode ser uma igreja evangélica, pode ser um anjo que venha para você. Isso é bíblico. Se vir um anjo para você e disser alguma coisa que coloque Jesus de fora e você substitua Jesus por alguma outra realidade, seja uma pessoa ou uma doutrina, joga fora em nome de Jesus, porque isso é demônio puro. Por que Paulo brigava tanto com os seus da época? Porque eles diziam: tem que circuncidar, senão não vai entrar no céu. Ali falava sobre a graça de Deus. Então tem que fazer tal coisa, tem que fazer. Eram coisas erradas? Não. Eram coisas demoníacas? Não, foi coisas que Deus havia falado. Mas quando chegou aquele que é perfeito, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, quando Jesus se manifestou na terra e ele cumpriu a sua missão na cruz, ele garantiu, numa vez por todas, com um único sacrifício, a salvação eterna para todos aqueles que creem. E isso é suficiente para nós sermos salvos. Então, pastor, explica novamente: nós podemos fazer o que a gente quer com a nossa vida? Claro que não. Mas não é por obras que a gente vai ser salvo? Claro que não, mas aquele que é salvo pratica boas obras. Nós não praticamos boas obras para poder ser salvos, mas a garantia de que nós somos salvos é evidenciada na nossa vida, como um fruto que evidencia de que árvore é. A vida de um crente verdadeiro é provada pelas obras que ele manifesta. Você está comigo ainda, sim ou não? De modo que não tem como você garantir, nem na frente do espelho, nem diante de uma congregação, que alguém é homem de Deus, mulher de Deus, senão por meio dos frutos que pratica. Porque os frutos da nossa vida manifestam de fato se somos salvos ou não. Porque nós podemos estar convencidos e não convertidos. Nós podemos estar inebriados em meio à revelação que alguém teve e dizer que isso é tudo, sem passar pela experiência da salvação em Cristo, sem passar pela real, verdadeira conversão em Jesus. Terceiro e último tema. Eu falei o primeiro da ciência, né? O segundo eu falei da religião. O terceiro eu vou falar da soberba, do orgulho, da jactância, desse egocentrismo que teve início em Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando Adão e Eva se inclinam para aquilo que Satanás fala, e eles dizem amém para isso. Eles falam: eu quero esse negócio, eu quero ser o centro, eu quero ser aquele que define, aquele que decide. Eu quero dizer em algum momento que eu posso, eu tenho dinheiro, eu sou bom, eu sou belo, eu basto, eu sou esperto, eu sou capaz, esse eu, dessa egolatria, teve início em Gênesis capítulo 3, versículo 5. É essa ideia de eu não preciso de Deus para ser o que eu sou, para ter o que eu tenho, para fazer o que eu faço. Eu não preciso dele. Mas eu li no começo dessa ministração, em João capítulo 15, versículo 5, o versículo que nos ajuda a entender qual que é a nossa realidade. Eu disse que nós somos ruins que dói, mas eu não completei a frase. A gente fiquei só na primeira parte. Eu disse que nós estamos completamente convencidos por Deus que nós somos pecadores e que o nosso destino eterno é o inferno. Nós sabemos que o nosso destino eterno, por causa do nosso pecado, é passar a eternidade longe do Senhor. Essa é a recompensa da nossa realidade. É a recompensa, é o pagamento do nosso trabalho. Essa é a nossa realidade. Mas a graça nos alcançou.
E mediante a nossa fé em Cristo Jesus, nossa vida foi transformada. E nós então passamos a ser o quê? Nós passamos a ser dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Então, eu considero que algumas independências são importantes e benéficas. Mas eu quero deixar muito claro que a mais terrível de todas as independências foi essa declarada pelo dedo em riste de Adão e Eva, no pecado de Gênesis capítulo 3, quando eles disseram independência ou morte. Mal eles sabiam que era mais fácil obedecer e ouvir aquilo que Deus havia falado, que o dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Nós somos completamente dependentes de Deus, queridos. E o reconhecimento, ou a demora em reconhecer isso, vai determinar a nossa qualidade de vida. O tempo que eu levar para reconhecer que nós somos dependentes de Deus, é justamente o tempo do nosso sofrimento. É justamente o tempo de nós convivermos com morte na nossa vida. Se nós quisermos colher vida, e vida em abundância, vida plena, vida com significado, vida eterna, já vivendo aqui, desde já, essa é uma declaração que nós temos que fazer. E detalhe, a gente pode conhecer os mandamentos, a gente pode conhecer a Bíblia, a gente pode conhecer as Escrituras Sagradas, de cabo a rabo, de capa a capa, a gente pode conhecer tudo. Mas esse conhecimento pode ser semelhante a qualquer outro conhecimento que eu mencionei antes. Esse nível de conhecimento apenas racional não vai garantir que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Essa garantia está na prática. Por isso que o autor de Tiago vai mencionar o seguinte: não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus. Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim operosos praticantes da palavra de Deus. O crivo da nossa vida não está no quanto de mensagens que nós ouvimos. E eu até queria dizer para você, pare de ouvir muitas mensagens. Você está atraindo mais conhecimento para você de coisas que vai trazer mais punição para você. Comece a praticar o que você já conhece. Porque a gente, no nosso tempo da tecnologia, através do YouTube, tem gente que ouve 3, 4 mensagens por semana, alguns até 10. Ouve as músicas mais maravilhosas, com as letras mais bíblicas possível. Cantam a plenos pulmões e com muita alegria verdades que não vivem. Então é tempo de nós vivermos o que nós ouvimos, vivermos o que nós conhecemos, porque isso está te fazendo mal, está se empanturrando e você não está tendo uma boa nutrição no Senhor. Você precisa, assim como no nosso físico, se nós ficarmos sentados comendo, não tem metabolismo suficiente que vai dar conta de nós não engordarmos até chegarmos no momento que nós vamos morrer. A lógica da vida fala que a gente tem essas duas pernas aqui e as mãos não estão jogadas ao chão para que a gente possa andar, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa correr. Deus nos fez desse modo físico para que a gente possa usar essa máquina e não apenas ficar em posições que não são muito atrativas, como sentado eternamente em berço esplêndido, ou deitado numa rede, numa sombra. Por mais que às vezes isso é muito bom, mas se nós vivermos nessa dependência disso, queridos, você já sabe o que vai acontecer. Você vai ficar numa obesidade mórbida. Isso também é possível na vida de crentes que ouvem. Tem gente que tem 30 Bíblias na casa. Se tivesse uma que lesse de Gênesis Apocalipse, já estava bom. Uma estava bom. Uma, não precisava muito. Pode ser até a NTLH. Pode ser a nova tradução da linguagem de hoje, que é a mais fraca que tem. Mas se lesse, estava bom demais. Nunca leu a Bíblia inteira. Tem NTLH, tem NVI, tem a Bíblia do pregador, a Bíblia do pregador, a Bíblia do pai, a Bíblia do empresário, a Bíblia do crente evangélico, a Bíblia pentecostal, a Bíblia da reforma, a Bíblia da mordomia cristã, a Bíblia daquele que lança, daquele que vai lançar. Tem todas. Já leu? Leu toda? A nossa vida não é, a qualidade da nossa vida cristã não está na garantia dos livros que nós temos na nossa estante. Eu posso ter os melhores livros de todos, se eu não passo a viver aquilo que eu leio, não vai mudar minha vida. Você pode ter o melhor pregador na sua frente. Você pode ter. Você pode ter o pastor melhor comunicador de uma geração. Isso não é garantia. Qual é a prova bíblica disso? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes conviveu com o melhor pregador de todos os tempos. Conviveu com o melhor pastor de que qualquer pastor juntando todos, não dá aquele que foi Jesus Cristo, o melhor pastor de todos, aquele que é o bom pastor. O final dele foi enforcado.
Como tristemente nós percebemos na nossa geração que muitos homens pregadores têm se enforcado. Alguns são encontrados no escritório da igreja, enforcados, amarrados com uma corda, porque deu. É para isso que nós criamos o mês amarelo em relação ao suicídio, porque há uma tendência na nossa geração a se matar. Há uma tendência. E, infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos. Pastor, o que está acontecendo? Falta de dependência de Deus. Passamos a depender mais de homens. Passamos a depender mais de nós mesmos. Passamos a depender daquilo que nós criamos. Passamos a depender da ilusão daquilo que parece ser a nossa reputação. E deixamos a mão do Senhor para viver na dependência daquilo que ontem disseram da gente. Pastor, não entendi o que isso quer dizer. É assim, funciona assim. O Rafael está com a imagem que do Wesley que ele tinha ontem. Ontem está lá na mente dele. Aí eu olho para o Rafael e penso, meu Deus, eu não posso fazer nada menos do que isso. E eu não passo mais olhar para Jesus e perguntar para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer hoje? Eu passo a me relacionar com o Rafael pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para poder agradar ele? Porque eu não posso ser menos do que ontem. Se eu dei ontem uma profecia para ele, eu tenho que dar 2 hoje. Se eu dei 2 para ele ontem, eu tenho que dar 3 hoje. Se ontem eu orei e curei a perna dele, se ele falar que agora está com pressão alta, tem que botar as mãos nele agora e tem que arrancar essa pressão na unha. Por quê? Porque eu tenho que ser melhor para ele do que eu sou, do que eu fui ontem. Essa é a lógica de muitos pregadores, essa é a lógica de muitos ministros. E essa é uma lógica que alimenta um orgulho que gradativamente leva o homem a sucumbir, leva o homem a cair. Você já percebeu que muitas pessoas começam muito bem? Começam muito bem. Ministérios fantásticos, poderosos. Se perdem. Se perdem por quê? Porque se veem solitários no processo. Se pudéssemos tirar uma foto dos últimos dias ministeriais dessas pessoas, elas estavam na frente do espelho, olhando para elas mesmas e dizendo assim, eu criei coisas maravilhosas, olha onde eu cheguei. Só que esse é o dia mais trágico da vida, porque deveria ser o dia de perceber que você tirou as mãos do Senhor. Pastor, isso só vale para pregadores da televisão, mega pastores? Não, pode ser um líder de célula. Você pode estar tentando manter a boa impressão de ontem. Você apertou o botãozinho do vamos fazer igual, pelo menos mantemos os resultados, e pode ter tirado as mãos da dependência de Deus. Pastor, é possível viver assim? Claro, Gênesis 3:5. Gênesis 3:5 está dizendo para nós podemos viver assim. Pastor, qual que é o antídoto disso? Qual é a mensagem que o senhor tem a dar agora às 9h12? A mensagem que eu tenho a dar para você às 9h12 é dizer que Jesus declarou o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Falou isso mesmo, pastor? Sim, João capítulo 15, nós lemos, talvez você já esqueceu. João capítulo 15, verso 5. João 15:5, Jesus declara, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nós precisamos entender que o Senhor espera que nós possamos levantar a espada do Espírito, que é a palavra, e declarar em nome de Jesus total dependência dEle. Total dependência dEle. Total dependência dEle. Pastor, o que eu ganho com isso? Você ganha a vida. Você ganha a vida eterna. Você ganha a manifestação de frutos que você nunca poderá produzir. Que não tem laboratório da terra que produz esses frutos. Que não tem alteração genética, mutação genética capaz de fazer esses frutos tão lindos e maravilhosos, que só são possíveis na dependência do Senhor. Jesus falou, aquele que permanece, vai dar frutos. E esses frutos vão se mostrar, vão permanecer. Agora, se for cortado, sem mim, sem a minha presença, sem a dependência daquilo que eu sou, não vai dar. Não vai dar.
Detalhe, é importante que você entenda e você não confunda. Nenhum método, nenhuma metodologia, nenhum programa, nenhum processo pode substituir Jesus. Nada. Absolutamente nada. Mas vamos fazer métodos? Vamos viver métodos, processos, planos, planejamentos? Claro, óbvio. Mas em todo o tempo reconhecendo se estamos dependendo do Senhor ou não. Por quê? Porque sem Ele, sem Jesus, nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Eu quero estimular você, querido. Quero desafiar você a depender do Senhor. Dependa do Senhor. Declare a sua irrelevância, insignificância, a sua total incapacidade. Declare para Ele que você precisa dEle. Que você desesperadamente precisa dEle. Declare que sem Ele você não consegue mais viver. E que essa declaração seja a declaração mais verdadeira que você possa dizer ao Senhor. Fruto de um coração que de fato sabe que você, sem Ele, nada pode fazer. Nada pode fazer. Dependência extraordinária é isso. Dependência extraordinária é saber que amanhã não levanto se não for por Ele. É saber que essa igreja se mantém por causa dEle. É saber que eu estou respirando agora por causa dEle. Eu estou de pé agora por causa dEle. Mas isso não pode ser apenas uma consciência que eu tenho. Precisa ser uma gratidão em movimento. E precisa ser uma adoração de servo constante. Quero convidar você a fazer isso. Quero desafiar você a reconhecer isso, em nome de Jesus. Você precisa de religião? Não, você não precisa de religião. Você não precisa de religião. Você precisa de Jesus. Jesus não montou uma religião. Jesus ele veio restabelecer o relacionamento com o Pai. Jesus ele veio edificar uma igreja. Ah, mas se tornou uma religião? Pode ter se tornado. Mas a base da igreja é de que ela é a igreja que foi salva por Cristo para poder manifestar as boas obras do Senhor nessa nação, nessa terra, nesse mundo. E isso não acontece na dependência nossa, mas sim na dependência dEle. Ele é aquele que dá comando, Ele é o cabeça do corpo. O único lugar que dá comando para o nosso corpo é a cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Pastor, a gente não pode depender uns dos outros? Claro que sim. Mas quem que nos deu essa ordem, pastor? Ele falou para a gente depender uns dos outros. Ele nos colocou num corpo. E assim como o meu dedo precisa da minha mão, que precisa do meu antebraço, que precisa do meu braço, que precisa do meu tórax, que precisa de tudo isso, assim nós precisamos uns dos outros, nós sabemos disso. Mas saiba de uma coisa. Esse meu dedo, se for arrancado aqui, posso passar por uma cirurgia, e mesmo que eu não conseguir colocar o braço de volta, eu vou conseguir viver sem esse braço. Vou perder o movimento, vou perder uma série de coisas que eu poderia alcançar por não ter um braço, mas a vida continua. Se eu sou o dedo, eu preciso estar conectado a essa cabeça que é Cristo. Eu posso me sentir conectado a tudo o resto, mas eu preciso ter a garantia de que eu estou recebendo os comandos de Cristo Jesus na minha vida. Eu preciso saber que esse sistema nervoso central está gerando informação para que esse dedo se movimenta. Que ele possa se movimentar. Se eu sou um dedo nesse corpo de Cristo, eu preciso um dos outros aqui, mas a minha mais desesperada dependência precisa ser do Senhor. Você consegue entender isso? Eu falo isso, querido, só deixa eu concluir. Porque tem pessoas da nossa geração que pensam assim: ah, eu não vou mais ser da igreja. Por quê? Ah, porque a mão não me cobre mais. A mão falhou comigo. A mão não me ama. O antebraço me machucou. O braço falou mal. Eu não aguento mais. Eu vou sair. Não faça isso, querido. Não faça isso. Deixa Deus tratar a mão, o antebraço e o braço.
mas se mantenha na dependência, se mantenha no corpo. Como que eu faço isso, pastor? Seja sempre aquele que sabe que você está recebendo o comando da cabeça, que é Cristo. Porque a cabeça, ela vai sempre dizer para você, dedo, fica ligado no corpo. Porque um dedo que é decepado do corpo, se não for rapidamente reconstituído, ele vai começar a apodrecer. Vai morrer. Não faça isso. No nome de Jesus. Dependa do Senhor mais que tudo. Dependa do Senhor mais que tudo. Nós temos um sistema de cuidado, um sistema de pastoreio, que nos ajuda demais. Mas ele não pode gerar dependência extrema de um homem e de uma mulher em contraposição à independência de Deus. A boa mão, o bom antebraço e braço, está na minha vida para poder dizer para mim como dedo, aprenda a depender de Deus. A mão está na minha vida para poder dizer, dedo, receba o comando que vem através da minha vida, mas que vem do cabeça, que é Cristo. Isso é um bom discipulador, isso é uma boa discipuladora, isso é um bom pastor, isso é um bom líder. Você entende isso, querido? Isso nos livra de qualquer impressão equivocada que nós possamos ter com a mão, com o antebraço ou com o braço. Eu acho que você entende o que eu estou falando, sim ou não? Glória a Deus. Porque só há um cabeça no corpo. E não é o Wesley, não é o pastor. Eu sou uma junta do corpo. Junta é uma coisa importante, traz movimento. Se você arranca essas juntas, elas não fazem com que os órgãos funcionem, com que os membros possam funcionar. Agora, o cabeça é Cristo Jesus. E Ele é o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida. E Ele está aqui para nos ensinar que sem Ele, nós nada podemos fazer. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nós queremos encerrar essa ministração.